Olá, sou Renan Quinalha e nesse módulo do nosso curso eu vou discutir o papel da sociedade civil internacional e nacional para a efetivação dos direitos LGBTs e dar um panorama desses direitos no Brasil. É preciso a gente ter em mente que o movimento LGBT surge justamente numa luta no mundo todo, em 2019, que se completam 50 anos da revolta de Stonewall, que foi um dos marcos desse movimento LGBT moderno, tal como a gente conhece hoje, mas ele surge para combater uma estrutura desta ideologia de gênero, não no sentido que os conservadores usam, mas no sentido de uma ideologia como um conjunto de ideias e valores que sempre organizou as relações de gênero, de sexualidade nas nossas sociedades ocidentais. E essa ideologia é marcada, em primeiro lugar, por um binarismo de gênero, ou seja, você divide, desde antes de nascer, você já vai fazer um ultrassom para dividir os seres humanos em duas categorias, a partir da sua genitália, a partir do órgão reprodutor, homem e mulher, ou macho e fêmea. Então a biologia já definiria essas duas categorias, e além do que, esse binarismo é acompanhado por uma hierarquia, ou seja, não são duas categorias que estão organizadas de maneira equilibrada, equiparada, mas de maneira desproporcional, assimétrica, hierárquica. Tem uma relação de dominação do masculino, do feminino pelo masculino, que é chamado de patriarcado, de dominação masculina. Diversos nomes foram dados para isso, mas a ideia de que as mulheres são inferiores em relação aos homens e têm que ganhar menos no mercado de trabalho, vão sofrer mais violência, mais discriminação e assim por diante. Uma terceira característica desta ideologia de gênero que o movimento LGBT combate é justamente a ideia de que, sendo então binário entre homem e mulher, a única possibilidade de união conjugal é aquela entre um homem e uma mulher. Isso é chamado de heteronormatividade ou de evidência heteronormativa. Por quê? Porque ninguém que é heterossexual e cisgênero teve que em algum momento se assumir heterossexual e cisgênero, porque já corresponde à norma, essa é a norma social imposta. E isso faz com que haja essa ideologia da complementariedade, ou seja, o que falta na mulher sobra no homem, e o que falta no homem sobra na mulher. Então a mulher é o sexo frágil, dependente, que gosta do cuidado, das tarefas domésticas, e o homem é o sexo viril, tem aptidão para o trabalho no mundo público, né? Pode ir para o mercado de trabalho, a mulher tem que ficar em casa. Então essa ideia de que homem e mulher se unem para reproduzir a espécie e para manter a estrutura da família patriarcal. Além disso, tem uma outra característica que a Judith Butler, a filósofa, vai dizer que é a ordem compulsória, sexo, gênero e desejo. O que é isso, sexo, gênero e desejo? Se você nasceu e assinalaram que você era do sexo feminino, porque você tinha uma vagina, um órgão reprodutor feminino, você tem que ter um comportamento social, ou seja, um papel de gênero feminino, ser um sexo frágil, demonstrar dependência, submissão ao homem, e você tem que desejar o sexo oposto, masculino. É isso que ela vai chamar de uma ordem compulsória, sexo, gênero e desejo. Então, essas características é o que montam essa ideologia de gênero no sentido efetivo desta ideologia, não no que os conservadores falam, que organiza a nossa sociedade. E o movimento LGBT vai desafiar essas estruturas para poder afirmar que há uma igualdade, movimento feminista e o movimento LGBT, né? O movimento feminista afirmando sobretudo a igualdade entre os gêneros, e o movimento LGBT dizendo que todas as formas de expressão de gênero e de sexualidade, de orientação sexual e afetiva são legítimas e devem ser aceitas, né? Todos os tipos de família, todos os tipos de uniões conjugais. E isso é importante a gente ter em mente para compreender as bandeiras desse movimento LGBT e os desafios que estão postos para efetivar esses direitos dentro e fora do Brasil. Em relação ao nosso país, há um outro dado importante dessa ideologia de gênero. Qual que é? O fato de que no Brasil a gente tem uma narrativa muito generosa com a nossa nação. A gente acredita que nós somos formados em meio a uma democracia de gênero e de sexualidade. O Brasil é uma espécie de paraíso sexual, muitas vezes se diz. No Brasil a gente carnavaliza nossos desejos.
né? Nós somos uma nação paradisíaca, com uma natureza exuberante, a gente é construído a partir das misturas e das diferenças. A gente acha que no carnaval homem se veste de mulher, mulher se veste de homem, todo mundo pode interagir, e tudo isso aparece muito fortalecida por essa ideia do carnaval e até por uma parada do orgulho LGBT que é a maior do mundo, né? A parada do orgulho LGBT de São Paulo. Mas essa ideologia muito idílica, muito sonhadora de gênero, ela esconde uma violência brutal no Brasil. A gente sabe que, segundo dados do GGB em 2018, uma pessoa LGBT foi assassinada a cada 20 horas. Tem aumentado os casos de violência contra pessoas LGBTs no Brasil por diversas razões, inclusive pela ascensão conservadora recente que a gente tem assistido. Então tudo isso nos coloca um desafio importante para poder aprofundar os direitos LGBT e efetivar esses direitos. E é importante lembrar que não é só no Brasil que há esse retrocesso dos direitos, mas que também no mundo todo a gente tem visto a emergência de regimes de extrema direita que perseguem a população LGBT. Ao mesmo tempo que a gente tem visto alguns avanços em alguns países, descriminalizando a homossexualidade, como o caso da Índia, que fez isso recentemente, e foi muito significativa essa decisão da Suprema Corte Indiana, rompendo com uma legislação da época colonial do Império Britânico. Então temos avanços internacionais, a gente também tem visto uma conjuntura muito preocupante de uma série de países que têm sido marcados pela emergência de uma extrema-direita muito conservadora no campo moral, perseguindo a população LGBT. Então, a gente tem um desafio muito grande. Nesse ano que se completa 2019, 50 anos de Stonewall. Em 2018, se completaram 40 anos do movimento LGBT brasileiro, que se começou a organizar no período da ditadura, em 1978. A gente nota que são diversas as estratégias que esse movimento tem adotado, desde atos de rua, desde manifestações, desde tentativas de lobbies legislativos, de advocacy junto ao Congresso, às casas legislativas, ou mesmo junto aos tribunais, ao STF, em outras ações judiciais importantes. Além disso, o movimento tem recorrido, como a BGLT faz, ao sistema ONU de proteção ou ao sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, a Comissão Interamericana e a Corte. A gente tem tentado levar esses casos todos para o plano internacional para conseguir decisões e fazer o que se chama um efeito bumerangue, conseguir uma decisão favorável e depois voltar e brigar com o Estado brasileiro com essa decisão favorável, né? Manda o caso para fora e ele volta como se fosse um bumerangue para poder efetivar os direitos. Isso é um princípio de mobilização de direitos humanos bastante utilizado também. Só que apesar dessas estratégias todas, ainda há muitos desafios. Então eu queria falar primeiro dos avanços para depois terminar falando dos desafios que nós temos neste ano de 2019 no Brasil e no mundo também. No caso do Brasil, a gente até hoje não teve nenhuma legislação específica protetiva da população LGBT aprovada no Congresso Nacional. Nenhuma legislação. Ou seja, nunca nosso Congresso, Câmara de Deputados e Senado Federal aprovaram uma legislação específica protetiva da população LGBT. Aí vocês vão perguntar, mas nunca houve direitos LGBTs no Brasil? Não, há vários direitos LGBTs. Mas nós conseguimos avançar nesses direitos LGBTs em duas arenas que não a legislativa. Nós avançamos, por um lado, no executivo, e diversas gestões foram muito importantes para criar políticas de direitos humanos, de saúde, de assistência, de várias dimensões de educação e direitos humanos, enfim, voltadas para a população LGBT. E a gente teve importantes gestões fazendo isso no Brasil, só que tem um problema no executivo. Depende da gestão de ocasião. Se um governo conservador assume, a política acaba. Se muda o secretário, muda o ministro responsável pela política pública em qualquer dos níveis de governo, né, municipal, estadual ou federal, se muda, mudou a política e ela acaba. E essa é uma fragilidade. Nossos direitos LGBTs que caminharam via executivo correm riscos sempre que uma gestão nova assume a presidência, o governo do estado ou a prefeitura dos municípios pelo Brasil afora. A outra arena importante de luta pelos direitos LGBTs no Brasil e que nós conseguimos vitórias importantes nessa arena é o judiciário.
Ou seja, o judiciário tem a atribuição fundamental de controlar os outros poderes e de fiscalizar o cumprimento da Constituição Federal de 88, que prevê uma série de direitos de igualdade, de não discriminação, que também abrange a população LGBT. Então, diante da omissão do legislativo e de um executivo muito cambaleante, né, ainda muito hesitante nas políticas para as pessoas LGBTs, e como eu disse que variam muito a depender da gestão, o judiciário tem se destacado para efetivar os direitos. Por exemplo, em 2011, o judiciário fez valer sua força contra-majoritária, ou seja, de não se submeter a maiorias, já que o legislativo está tomado por forças obscurantistas, religiosas fundamentalistas, que não deixam passar nenhuma agenda em favor das pessoas LGBTs. O judiciário falou, não, tem uma dimensão na democracia que é contra-majoritária, é contra a maioria. Se a maioria conservadora quer acabar com o direito de uma minoria sexual, nós vamos fazer valer o direito. E o judiciário fez isso. Em 2011, o STF julgou uma ação permitindo que pessoas do mesmo sexo possam se casar. Inicialmente era a união civil, na união homoafetiva, e depois se transformou no casamento civil por uma resolução do CNJ em 2013. Então hoje os casamentos entre pessoas do mesmo sexo têm o mesmo direito dos casamentos heteroafetivos no Brasil. Uma outra dimensão em que o judiciário avançou e que foi bastante importante em março de 2018 foi de julgar a ADI 4275, que reconhece o direito à identidade de gênero das pessoas trans. Ou seja, as pessoas trans não precisam mais de laudos médicos, psiquiátricos, endócrino, psicólogos, autorização judicial, fazer cirurgias de redesignação para poder pedir a alteração do seu prenome e do registro do sexo nos seus documentos. Elas podem ir direto nos cartórios para fazer isso. Então, o STF, através dessa ação, através de 2011, né, do julgamento da ADI 4277, da DPF 132, que é a do casamento homoafetivo, em 2015, com ações também envolvendo o direito à adoção no Supremo, permitindo que casais do mesmo sexo adotem crianças, tudo isso fez avançar direitos importantes. Só que, ainda assim, com esses avanços que nós tivemos, o Brasil ainda figura nesses rankings internacionais de países com maior grau de violência contra a população LGBT. Então, o judiciário também foi provocado e agora em 2019 ele está julgando, ele já entrou em pauta, saiu e deve voltar em breve, esperamos, a ação relativa à criminalização da LGBTfobia, em que duas ações, a ADO 26 e o mandado de injunção 4733, estão requerendo que a Suprema Corte reconheça a omissão do Legislativo em relação a essa causa, ou seja, ele nunca fez nada e deveria ter feito, porque a Constituição assim obriga o Estado brasileiro a fazer. Então, se quer que a Suprema Corte reconheça a omissão e o atraso do Legislativo e que, enquanto isso não acontece, que se entenda a LGBTfobia como uma espécie do racismo social, um conceito que o Supremo já adotou em 2003 no caso Elvanger, ou seja, racismo não é só uma questão da cor da pele, da raça em sentido estrito, mas é um tipo de inferiorização de um grupo em relação a outro, por uma opressão que é histórica, estrutural, que é exatamente o caso da população LGBT. Então a BGLT é uma das entidades que levou uma dessas ações para o STF, e que talvez ali nós tenhamos uma possibilidade, nesses 50 anos do movimento LGBT, de Stonewall, 40 anos já do movimento LGBT brasileiro, que a gente consiga de fato fazer avançar esta cultura de respeito à população e a gente comece a romper com a impunidade dos crimes LGBTfóbicos no Brasil. Então diversos países estão tendo os mesmos desafios que o Brasil hoje, com a emergência da extrema-direita contra a cidadania LGBT. Nas eleições nós temos visto isso desde antes no Brasil também, nas eleições de outubro de 2018. A gente vê que a cultura e a educação estão sendo patrulhadas moralmente, tem havido uma tentativa de impedir que as discussões de gênero e de sexualidade estejam presentes nas escolas, nas universidades e nos museus. A mesma coisa tem acontecido com as políticas do executivo, que estão sendo retiradas, desmontadas, o pouco que a gente conseguiu avançar. Então vai ser de extrema importância para o movimento LGBT, nesse novo período em que as ideias da extrema-direita se fortalecem pelo mundo todo, a gente vai precisar também pensar como recorrer a essas instâncias internacionais de proteção aos direitos humanos.
É preciso lembrar que hoje o mundo conta com um sistema global ou universal de proteção dos direitos humanos, que é o sistema da ONU, e também com sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, como o sistema interamericano, que envolve o Brasil, como o sistema africano, como o sistema europeu. E esses sistemas precisam ser mobilizados, as entidades e organizações precisam começar a levar casos exemplares para esses sistemas, para que a gente consiga ter uma pressão internacional mais forte sobre os estados nacionais, para que eles avancem nas políticas de direitos humanos. Em uma conjuntura como a atual, a utilização dos mecanismos internacionais podem ajudar enormemente a aumentar a pressão desde fora para os estados, inclusive o Estado brasileiro, implementar medidas adequadas à proteção da cidadania e da dignidade da população LGBT. Porque se o Estado, que é a entidade que deveria garantir os direitos humanos da sua população, dos seus cidadãos, ele se torna o violador desses direitos, que é o que a gente está vendo no Brasil, é preciso que os cidadãos tenham para onde recorrer, e é justamente a esse sistema internacional da proteção dos direitos humanos. Daí a importância da sociedade civil global, organizada, para conseguir fazer com que esses casos cheguem a esses tribunais internacionais, a esses sistemas, e a gente consiga, através deles, uma pressão maior nos estados para não ter retrocessos da cidadania LGBT e para que a gente possa avançar ainda no que falta para a gente ter uma cidadania plena da população LGBT no Brasil.